partir de agora, você acompanha o BIP, Boletim Informativo da Prefeitura de Parauapebas. Olá, Parauapebas, salve, salve, mais uma sexta-feira, hoje já dia 24 de junho de 2022, hoje é dia de São João, é dia de acender fogueira, dia de festança, né, Rani, Ederson? É uma época que a gente ama, a época junina que a gente adora e você não pode perder de curtir a festa promovida pela Prefeitura, hein, Ederson? Com certeza, começou na quarta-feira, o Festival Jeca Tatu, tava todo mundo com saudade também, né, Rani? Nem fala. 2 anos sem Jeca Tatu e agora nós estamos tendo a oportunidade de festejar essa data tão bacana. Agora, Laércio, Parauapebas, o pessoal acende muita fogueira ainda? Muita. Só para fazer uma justiça, uma festa da Prefeitura em parceria com a Lia Jupe, tá? Sim, verdade, a gente não pode esquecer disso. Lá E tem sido mega animada, com as quadrilhas pra lá de Top. animadas. E a decoração também, muito bacana. Lá em Redenção, o pessoal acende muita fogueira ainda, na frente de casa. Até hoje. Eu tenho saudade até o desse pessoal tempo coloca de uma fogueira. fogueirinha lá na porta. Mas Aqui vamos também. falar da nossa convidada. Isso. Né? Diga aí, Laércio, o nosso tema de hoje, que vai ser voltado para quem é servidor público. Na verdade, é um programa voltado hoje para quem é servidor público, mas reflete diretamente na população. Total. Com certeza. Né? Então, o servidor público, ele serve quem? O público. Então, Exatamente. é óbvio, a gente está aqui com a coordenadora, ela é psicóloga, coordenadora do Movasp, que é o movimento, me socorre aqui, Rani. Movimento de valorização Isso. do servidor Do público público de Parauapebas. Dos servidores públicos de Parauapebas. Parauapebas. E a gente Movasp. conversa com a Anne Pontes, que é nossa convidada de hoje. Tudo bom? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Muito bom, adoro falar sobre isso, gente. É porque, inclusive, né, Anne, o Movasp nasceu o ano passado ou foi neste ano? Ano passado, né? O Movasp, com essa roupa que ele tem, ele começou esse ano. Este ano. E já ganhou um impulso muito grande, inclusive está em época de disputa entre os servidores. Fala um pouco pra gente Ele, sobre na isso. verdade, é um upgrade do MASP, né? Que era a Isso. mostra, não é isso? Isso. Ah. E aí, a MASP era uma mostra de arte e cultura e de esportes. Eram 2 eixos e agora são 10. E ele está no estágio hoje, Movasp, em que nós estamos trabalhando o eixo de esportes e nós chamamos carinhosamente de Olimpíadas Movasp, né? Então são algumas modalidades coletivas, algumas modalidades individuais e também de duplas, e a gente trabalhou por torneios. Já tivemos o torneio de handebol. Agora nessa semana a gente vai trabalhar no final de semana o futsal, que é uma modalidade coletiva que teve muito engajamento do servidor. A mulherada tá participando Também, bacana, né? também. Estão motivadas. Demais. Que é justamente sobre a motivação, Anne. O nome mudou de MASP, né? Que era uma mostra, né? É uma Mostra agora, mostra é um movimento. para um movimento que, acredito eu, tenho dado uma pesquisada, que poucos municípios têm um movimento tão engajado e tão forte como esse, que é de valorização. Por que, afinal, houve algum motivo para colocar esse nome valorização? Os servidores, eles estavam se sentindo assim meio que discriminados, porque a gente sabe que a população ainda olha assim meio ressabiada para a gente, que eu sou servidora pública, Laércio é servidor público, o Ederson ainda não é, né? Mas a gente que é servidor público sabe que às vezes a gente que existe um certo preconceito sobre a categoria, né? Na verdade, nós temos um ousado objetivo com tudo isso. Hoje, eu integro a Secretaria Municipal de Administração, que quem me conhece de perto e trabalha comigo sabe que eu acredito na defasagem deste nome. Eu acredito que esse nome não nos representa mais. O ideal seria uma Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, que daria uma pegada mais estratégica para pessoas. Eu acredito que a gente precise trabalhar estratégias de valorização para as pessoas terem um sentimento de pertencimento, para que elas se engajem mais e trabalhem melhor e sirvam mais e melhor, e que isso vira uma política pública tão ou mais eficiente como iluminar cidades e bairros. Então, é baseado nesse propósito que a gente criou o Movasp, né, no sentido de valorizar e reconhecer. É
essa parte da valorização é aquela parte da gincanona, sabe? Mas a valorização dentro dessa estratégia também está em outros focos. Só que o Movasp é aquela parte festiva da valorização. Entendi. Né? Você falou que Porque- o MASP, a MASP, que era uma amostra, eram 2 eixos. Isso. E agora a Movasp ou Movasp são 10 eixos. São. Fala pra gente quais são esses 10 eixos. Bom, os 10 eixos foram pensados no sentido de valorizar a figura do servidor e também valorizar a figura do seu gestor, da sua gestão, da sua secretaria. Os 10 que pegam o desempenho do servidor são esporte, arte e cultura, desempenho funcional, que quer reconhecer quem que é o servidor de alta performance ou servidor de destaque No trabalho. no trabalho, pelas suas entregas no trabalho, sua competência técnica. O servidor líder... Então, aqui uma parêntese, é por isso que estão exigindo relatório todo mês da nossa produção. Tá certo. Isso. Aí o líder, destaque, o top de liderança, né? E o inovação, aquele servidor que entrega soluções para o trabalho, que resolve problemas. Aí os eixos que reconhecem performance das secretarias. Saúde e saúde do servidor, né? Aquela secretaria que pratica ações que promove saúde e bem-estar, mulher e representatividade, aquela secretaria que coloca mulheres em cargos de confiança, em cargos estratégicos, de responsabilidade técnica, que tem um bom percentual de mulheres no seu quadro, etc. Tem ponto nisso aí. Sim. Para cada um desses eixos Sim, tem pontuação. Sim. Mulher, Importante. secretaria com responsabilidade socioambiental, aquela secretaria que, por exemplo, ocupa-se do expediente de economizar energia, água, papel A4. Secretaria que tem ações voltadas para diversidade, equidade e inclusão. Secretarias que praticam ações para a melhoria da qualidade do seu atendimento. Então, seriam eixos que primariam por incentivar as ações das secretarias. E aí nós saberíamos quem é a secretaria selo de ouro, selo de prata e selo de bronze. Doutora, e o que essas secretarias, o que o servidor, já que o objetivo é valorizar o servidor, vai ter de valorização de fato? Porque nós estamos tendo um movimento Como ele se agora, sente né? valorizando, né? Que tipo de valorização, então, vai chegar lá na secretaria até o servidor? Bom, por questões da burocracia do serviço público, nós temos condições, rubricas financeiras que nos permitem fazer aquisição de troféus, medalhas, placas de honra, coisas desse tipo, mas que infelizmente não nos permitem comprar presentes. Né? Mas nós já nos informamos... A premiação é mais simbólica, Isso, na verdade. nós já nos informamos dentro da gestão pública, é possível que empresas queiram ser madrinhas de uma gestão pública que valoriza pessoas. Quem sabe, em versões posteriores desse Movasp, empresas locais queiram ser empresas que sejam empresas parceiras de valorização e quem sabe queiram patrocinar e serem, padrinhos, andar de mãos forma. dadas e talvez nos apoiar nisso. Quem Mas sabe houve um lançamento... Mas a minha opinião aqui, minha pessoal, eu acho que o fato de você receber, de o servidor ele já receber uma comenda, uma honraria por ser considerado um servidor de destaque, reconhecimento pelo trabalho, né? Eu acho que já é grandioso, porque antes de eu também tudo acho. é grandioso, porque todo esse movimento aí do Movasp tem um foco não apenas de melhorar o servidor, de dar mais ânimo, né? Mas também porque lá na ponta nós temos a população para servir bem. Sim. E é com a população que a gente tem que estar preocupada, né? Então, quanto mais animados nós estivermos e vamos fazer justiça que os servidores públicos, têm um bom salário, recebemos em dia, né?
Então até aí tá tudo certo. Então se a gente já é bem que já é uma reconhecido, valorização, já né? é uma Isso. valorização. Porque muitas prefeituras, a gente sabe, muitas Sim. prefeituras no país, às vezes atrasa a folha, não consegue pagar em dias. E Paraupebas não, acontece de receber antes do dia. Muitas das vezes paga Muitas até das vezes antecipado. antes disso. Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta para a Anne aqui no seguinte, doutora. Como é que foi o envolvimento dos servidores? Haja visto que houve... a gente saiu de um processo de pandemia, porque quer queira, quer não, atingiu todas as pastas, umas mais que as outras. Mas como é que foi o aceite, o envolvimento dos servidores nessa nova modalidade que foi criada, que é o Movasp? Olha, eu não vou mentir para você. É desafiador. No início, as pessoas sempre olham para essas novidades com olhares desconfiados. Descrença, né? Isso. Mas eu não ligo para Tá certinho. Eu não ligo para essas coisas. Porque no dia 17 de setembro de 2008, eu cheguei nessa cidade para ficar por 6 meses. Olha, Né? E já faz um tempo que eu não fiquei por 6 meses. Já tá há quanto tempo? 2008 para cá? Né? 22, não é 22? Né, Sei lá, então- não sou matemática. Fica sabendo, né? Isso, já faz Tem um um tempinho. tempo. Não, 14 anos, né? Então eu sou meio 14. teimosa com as minhas coisas, né? Então, eu falo, não, eu compreendo toda novidade, ela gera uma dúvida, mas vai dar certo. As pessoas só precisam perceber um movimento acontecendo e no seu processo normal. Acabam se envolvendo, Isso. né? Já existe um maior engajamento. Agora sim, os esportes, a gente foi muito estratégico de iniciar pelos esportes, porque o calor do esporte, ele promove isso. O esporte, ele tem um apelo que poucas atividades têm, né? Ele tem um apelo de temperatura mesmo. Então, tinha que ser por ele. Ele não tinha como não ser o primeiro eixo. Né? Então, as pessoas estão muito dentro do Movasp, elas estão ansiosas pelo de arte e cultura, que vai ser também uma grande concorrência. Eu confesso que a gente está com um pouquinho de dificuldade para receber as inscrições do desempenho funcional e do de liderança, porque as pessoas tendem a se apreciar um pouquinho mal. Ah, é? As pessoas tendem a se colocar, às vezes, pouco crédito. Tipo, como eu vou me candidatar, tipo, o cara tem que Mas a ser o inscrição, alta performance da prefeitura. Essa inscrição, então, do servidor, parte dele Sim. nesses eixos? Não é uma eleição de colegiado. Os colegas de trabalho elegeram... Ou então a secretaria que Apontar, aqui nós né? temos esse. Não, gente, o alta performance é quem? É o cara que tem assiduidade, pontualidade, que faz o que o serviço público espera dele, que não está respondendo o PAD, que tem uma conduta ilibada, entende? Que faz aquilo que o desenho do cargo dele O que pede que vocês ele estão querendo é faça. que ele se orgulhe do posicionamento que ele tem no Exatamente. dia a Eles tomam dia. essa Né? iniciativa, né? Agora, se ele quer levar essa documentação e que ele tenha como é que eu posso dizer? Que ele tenha um repertório de capacitação, que ele faça cursos, que ele coloque isso dentro de uma pastinha e vá lá candidatar Aliás, o eu ia currículo tocar nesse dele. assunto, viu, Mas, doutora? mas aí eu não posso, por exemplo, a gente não pode indicar um colega ou uma colega? Pode, claro que Né? pode. Dentro da Ascom, por exemplo, a gente acha que fulano ou fulana... Pode indicar ou pode ser... É o servidor padrão. Bora indicar essa pessoa aí. Pode ter indicação e pode ser de livre candidatura. Entendi. A gente colocou lá no edital. Aí as pessoas acham que elas falam, gente, mas será que... Gente, precisa estar fazendo a coisa certa. Tá fazendo a coisa certa? Vai lá, pode ser você. A gente observa que a gestão, ela sempre procura estar melhorando a qualidade do serviço público quando a gente fala em processos de capacitação. Isso em várias secretarias. A prefeitura, aqui em Paraupebas a gente observa muito isso. Eles oferecem, a gestão como um todo oferece cursos de capacitação não só para a comunidade, mas também para o próprio servidor, para que ele fique fazendo reciclagem, fica ofertando cursos com diárias, com viagens lá fora e tudo, para que a pessoa possa exercer aqui dentro um melhor serviço para a população. Como é que vocês
medem essa temperatura, essa resposta? O Movasp, ele veio para, de alguma forma, dar, entre aspas, essa satisfação para a população? Sim, sim. Eu penso que o que tem de mais legal em você avaliar a performance de um servidor, no sentido de valorizar... pensa comigo. Poxa, cara, eu não sou bom no vôlei, nem no futsal. Eu não sou bom na queimada, eu não sei dançar, eu vou fazer o que nesse Movasp? Não pinto, não danço. Eu não sei fazer nada dessas modalidades, desse movimento. Cara, o que eu faço? Sendo que, na verdade, o que ele precisa fazer é aquilo que todo servidor público de cara tem que fazer. Servir bem. Então, nós não tínhamos como não ter esse eixo. Na verdade, foi o primeiro eixo que eu pensei. Que, na verdade, a gente pensou esses 10 eixos, eu estava tirando férias em janeiro e a minha mente não estava tirando férias. E aí eu tinha eu não pude tirar férias na pandemia porque eu estava na linha de frente e eu fui para casa, mas eu estava produzindo algumas coisas, eu pensei, tem que ter isso aqui, porque eu não posso focar no servidor com ele de 2 horas em diante. Eu tenho que focar no servidor considerando o que ele faz de 8 às 14. Né? A gente tem que parar de fomentar no servidor, no trabalhador, aquele sextou, aquele graças a Deus que acabou a semana. É isso que promove a doença. Não tem que ser super legal chegar ao final de semana porque eu dei meu trabalho. Tem que ser incrível chegar à segunda-feira porque eu acho top demais trabalhar. É justamente por causa dessa discriminação, né? Por exemplo, o nosso expediente normal é de 8 às 14. Mas a gente sabe que tem muitas secretarias aí, como a Ascom, que a gente não tem tempo nem hora. Né? Pode varar até sexta, e não à é noite. Só de segunda a sexta. É de sábado, segunda a segunda, é feriado. Então a gente sempre está trabalhando, sempre está disponível. Faz parte da nossa missão. Eu estou vendo aqui, Rani, que o tema é nós cuidamos do servidor e ele cuida de você. Esse tema já de estudo, né, que a gente está falando aqui. Exatamente. E aí, então, esse preconceito eu acho que acaba sendo um freio entre os servidores, não? Eles se sentem assim, tu sentes isso? Que o servidor, entre o próprio servidor, eles não se reconhecem como uma unidade, você quer falar? Em relação ao preconceito de, eu vou trabalhar bem, quero chegar segunda-feira porque o meu trabalho é bacana e tal, pelo fato de críticas que vem muito para a categoria que a gente recebe, infelizmente. Eu acho que tem um grupo, eu acho que tem agora uma parte dos servidores que se reconhecem, que eu reconheço pelo menos como um novo grupo de servidores. Nova mentalidade. Uma nova mentalidade de servidores, uma mentalidade mais empreendedora, mais positiva, eu acho, que é mais ousada até. E tem um grupo eu já transitei por alguns locais enquanto servidora pública, eu já percebi uns servidores um pouquinho mais pessimistas e com uma mente um pouquinho mais conservadora. E eu acho que o serviço público hoje está dividido. Uma parte da população está coberta de razão quando fala de alguns servidores e de algumas unidades de serviço em que encontram preguiça, despreparo e encontram falta de zelo, falta de compromisso. Eu não sou hipócrita de dizer que não existe, porque existe. Mas digo também que tem locais de trabalho onde o inverso é totalmente verdadeiro. E como em toda profissão, há bons e maus. Exato. Né? Entre servidores não é diferente. Hoje não existe aquela... Não é uma regra, não tem como achar que todo serviço público é falido no ponto de vista de pessoas. Né? E se Deus quiser, essa mente conservadora vai se aposentar todo um dia e vai ficar nova mentalidade. Tomara, a gente fica na torcida também. Isso. Em relação, eu sei que a gente tem um tempo do programa, né, Laércio, o Ederson, mas antes de começar o programa, a gente estava conversando com a Anne
pontes como psicóloga e com esse envolvimento que hoje ela tem com os servidores, quase 11 mil ou mais de 11 mil servidores em Parauapebas, em relação à depressão. Porque dentro do Movasp tem um núcleo ou tem... O que é? Vocês têm um grupo que faz atendimento, que dá atenção a grupo de servidores que tem esses problemas, né, Anne? Na verdade, o Movasp tem 2 irmãos. O Movasp é uma caixinha dentro da diretoria de valor. E aí tem a Sequave, que é a coordenação de qualidade de vida. E aí dentro da coordenação de qualidade de vida tem alguns programas que nós abrimos. Entre esses programas tem o Liberte-se, que é de combate à depressão e ansiedade. Aí, assim como tem o Vida Leve, e vai vir o Vitalidade, que é de preparação para aposentadoria. O Liberte-se é o foco em depressão e ansiedade. Por que, gente, depressão e ansiedade? Simplesmente porque a gente está num mundo pós-pandêmico, simplesmente porque o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, simplesmente porque a depressão, as doenças do humor, está entre as 10 causas, as 10 doenças de maior causa de afastamento do trabalho, simplesmente por todos esses motivos. Então, a gente não tem como fechar os olhos para tudo isso. E o servidor público, entre as principais queixas que nós recebemos hoje para os nossos atendimentos psicológicos lá dentro da CTRH, a maioria das queixas é de queixas emocionais. E como é que funciona esse atendimento? O servidor, por exemplo, que está assistindo agora, porque tem a questão também do medo, né, de procurar ajuda e tal. Como é que esse servidor pode chegar até esse núcleo, até esse programa, o Liberte, e pedir ajuda, procurar ajuda? Como é que o que ele tem que fazer? Facinho. É só ir lá na CTRH, ou procurar direto o DESO, que hoje o agendamento está lá no DESO, ou ir lá até a CTRH e lá falar na recepção. Não precisa de documento, não tem burocracia, através de deixar o nomezinho na lista, já agenda. Entendi. Porque esse caso de depressão, a gente estava conversando e eu fiz uma pesquisa que eu mostrei para vocês aqui, que a depressão cresceu 40% no Brasil entre o período pré-pandemia e início de 2022. É um número gritante, altíssimo, né? E em Parauapebas não foi diferente. Dados que foram repassados pela Secretaria de Administração, pela SEMAD, mostram, por exemplo, que em 2021 foram solicitados, deixa eu ver aqui, só um instantinho. Segundo os profissionais do Programa de Bem-Estar da Secretaria Municipal de Administração, em 2021 houve 560 atendimentos individuais a servidores, sendo cerca de 70% da demanda casos de depressão e ansiedade. Isso é muito assustador e tem a ver com a pandemia também, não é, Anne? Tem a ver sim. Como é que é trabalhada essa questão da depressão dentro desse departamento? Bom, a gente tem uma estratégia primordial, que é a estratégia de grupo, para que a gente consiga atender mais, mas tem os atendimentos individuais também, porque existem conteúdos que a gente só vai conseguir receber de maneira individual, né? Então, o Liberte-se, o foco é grupo. No grupo tem instruções gerais, tem trocas mais gerais, de maneira a trabalhar prevenção. E conteúdos mais corretivos, encaminhamentos, são feitos de maneira individual, né? Aí hoje a equipe que cuida disso, assistente social, tem uma fisioterapeuta, psicólogo e uma nutricionista. E nós também temos médico do trabalho. Aí quando nós precisamos de um encaminhamento externo, aí a gente encaminha para a rede. Anne, você está como coordenadora do Movasp, mas é psicóloga. Sim. Né? E dentro dessa questão, falando agora não só para os servidores públicos, né, mas também para a pessoa comum, para as famílias, porque essa questão... Para os jovens, né? Essa questão da depressão, ela não tem idade, não tem profissão exata, está atingindo muita gente de várias formas. Como que se toma consciência de que a gente está com um problema,
porque às vezes a gente também tem dificuldade de aceitar que a gente está com um problema, e a família, muitas das vezes, não consegue enxergar que aquela pessoa está passando por algum processo de depressão. Como fazer, como trabalhar, independente de ser ou não servidor público? Agora, uma consulta aqui, digamos assim, com a psicóloga Anne Pontes. Como que a gente consegue fazer essa busca ativa das pessoas que estão passando por esse problema e às vezes nem tem essa consciência? Como é que ela vai buscar, inclusive, ajuda? Bom, hoje o nosso principal obstáculo para que uma pessoa diga, se abra, que ela está, né, que ela compartilhe a sua necessidade, fale da sua dor, é o contexto de julgamento. Dentro da própria família ou no ambiente de amigos, as pessoas tendem a relutar. Elas dizem... A ignorar, fazer chacota, isso é frescura. É falta de Deus, é falta de oração, isso é frescura. Como é que uma pessoa que tem tudo vai ficar triste? Então, esse julgamento intimida. Esse julgamento, gente, é o que mata pessoas. Honestamente, eu não tenho por que medir palavras aqui. É esse julgamento que afoga pessoas dentro de um balde de sangue. A pessoa se sente cada vez mais enclausurada ali, né? Dentro de si. Aí a pessoa não fala, e um dia ela, na busca por se afugentar de uma dor tão insuportável, ela às vezes comete chega o pior. À extremidade. Né? Chega ao extremo, que é terrível, né? Isso. Que foi uma das causas, que a gente vê que é causa de muitas mortes aí, inclusive teria sido de um colega nosso, que foi que é o fotógrafo Anderson Souza, que abalou muita gente aqui em Parauapebas, né? E a gente, pelas pesquisas, a gente vê que a depressão ela está atingindo hoje principalmente os jovens e as mulheres. Né? Novamente as mulheres numa situação em que a gente acaba, parece que carregando o mundo, inclusive os maiores problemas, né? Qual seria, além dessa orientação, como é que a gente deve agir? Como nós, a gente, diante de uma situação dessa, que a pessoa, a gente vê que ela está em uma depressão, ou está em início de depressão, ou está com muita ansiedade, como é que a gente deve agir? Bom, como eu falei para vocês, esse julgamento vira uma parede, né? Então, se você quer ajudar, vai e faça uma escuta generosa. Vá lá e diga, eu quero te ajudar. Não vá lá e fique dando justificativas para a dor do outro, não. Vá lá e diga, me dê a sua mão que eu quero te ajudar. Não vá lá e diga assim, lembra daquela vez que eu disse isso e aquilo você não fez? Não diga, eu te disse, pelo amor de Deus. Oh, meu Deus. Apenas vá e ajude. Não vá dar sermões. Vá lá, ajude, pegue na mão e procure um profissional. Isso. Porque é até delicado. Eu, na melhor das intenções, talvez quero ajudar e acabo falando algo que vá prejudicar ainda mais. Isso. Né? Se você só se dispor, já está de bom tamanho. Quando a gente se dispõe de maneira generosa, por mais que a gente não seja profissional, a gente já está fazendo uma coisa muito boa, que é ir sem julgar. Fulano, vou lá, vou marcar uma consulta para você, vou te levar. Não vou, se ela vai te passar remédio ou se não vai, se vai no psiquiatra ou se vai a um psicólogo, eu não vou falar absolutamente nada, vou te apoiar. Mas, Anne, aí não teria uma outra dificuldade? Porque tem gente, por incrível que pareça, em pleno século XXI, que ainda acha que ir a psicólogo, psiquiatra é coisa de doido. Não tem? Vocês não conhecem pessoas tem assim? Bastante. E aí o que dizer, então, para essa pessoa que está sendo cometida pela doença? Que não, qual a orientação para essa pessoa? Eu, antes de mais nada, dizer que não é coisa de doido, não, gente. É saúde. Por isso que eu estou dizendo que quanto mais generosa for a sua ajuda, quanto mais limpa de julgamento for, mais facilidade a outra pessoa tem de receber a sua mão. Fulano, vamos lá. Mas aí, né... Fulano, se é lá o lugar de você receber o seu auxílio, vamos lá, né? Tem gente que diz, vamos lá, mas olha, se aquela mulher passar muito remédio para você, você avalia, viu, se é tudo aquilo mesmo. Eu falo, gente, que ajuda que é essa, né? Parece que já está negando toda uma situação. Exatamente. Então, ajude de verdade, seja generoso de verdade, dê a mão de verdade.
né? O melhor que você pode fazer. Depressão tem Ó, tem gente que vai... Ó, esses dias, eu não vou falar o nome, obviamente, mas esses dias uma avó levou uma neta de 16 anos com pensamentos suicidas lá no meu consultório. Doutora, eu trouxe aqui a fulana. Doutora, mas eu sempre dei tudo que essa menina queria. Eu não entendo, doutora. Eu não sei o que tem na vida dessa menina. Eu sempre fiz tudo. Não sei o que é, né, doutora? Gente, já chegou... né, não sabendo o que é, já colocou uma carga na sessão, a menina aqui e a avó aqui. Aí eu já colocou todo um peso naquela conversa. Tipo, a menina toda desconcertada, toda inadequada na situação. E essas conversas precisam ser individualizadas, né, Exatamente. doutora? Exatamente para não ter esse tipo de contaminação. Né? Olha, a gente pode levar esse papo assim durante horas, mas tem gente ali, um rapaz chamado Pezão, que já chamou a atenção 2 vezes e que acabou o programa, viu? O tempo esgotadíssimo. Que é um papo muito interessante. Então, voltando a falar do Movasp, que apesar disso, essa questão do tratamento, né, do acolhimento para as pessoas que têm esse tipo de problema, também está inserido no Movasp, mas o Movasp ele tem períodos desses eixos que são, né, aplicados. Sim. Né? Mas ele é perene. Sim. Chega dezembro, já está no eixo, janeiro já tem outro. Sim, a pretensão dele é ocorrer durante o ano inteiro. Esse ano ele começou, a gente iniciou ele em março, ele vai finalizar no final de novembro. No ano que vem a gente quer começar ele em janeiro com o grande primeiro congresso dos esportes. Já tô dando spoiler, nem era, né, gente? A gente adora! A gente ama, pode continuar dando spoiler. E a gente quer que o ano de 2023, com a equipe muito mais madura, com condições de ousar ainda mais, que a gente preencha o ano ainda mais. Né? Então, a ideia é que ele fique acontecendo. Por isso até que ele deixou de ser mostra para virar movimento, porque mostra é um momento recortado, né, no tempo. Ele vira uma foto e movimento vira circuitos. Que maravilha. Por isso que a gente tirou um M e pôs o outro. É isso, né, Laércio? Parabéns por esse movimento. A gente fica na torcida para que cresça, que engaje mais ainda os servidores. O jornalzinho já está sendo disputado, a gente acha muito bacana, porque voltou o jornalzinho do servidor BIS, né? Mas a gente, infelizmente, Anne, a gente tem que se despedir aqui. Muito obrigada por sua presença aqui. A gente espera conversar outras vezes, né? Porque são assuntos realmente de interesse da população. Talvez chamar a Anne como servidora e como psicóloga, né, para tratar desses assuntos. Obrigada, viu? Eu que agradeço, equipe, e pode contar comigo sempre que precisar. Obrigadão. Só lembrando aqui, Rani, tem um negócio bom pra gente aqui, competições esportivas, fotografia, concurso de fotografia, concurso de Miss e Mister Plenitude, ou seja, acima de 45 anos. Aí, Laércio, já pode concorrer. Exposição artística, escolha do servidor de alta performance e a primeira mostra de inovação e empreendedorismo do servidor público de Parauapebas são algumas das ações que estão aí programadas para o MASP. Maravilha. Movasp. Se ano que vem tiver sinuca, estarei dentro e vou ganhar. Viu? Olha, não é isso, Ederson. Vamos embora. Vamos embora. Sextou, partiu Festival Jeca Tatu, hein? Você é o convidado também. Vai lá na praça de eventos. Tchau, gente. Bom fim de semana. Até segunda, né, Rani? Até segunda-feira e um bom final de semana pra você, com muito Jeca Tatu aí. Muita roça. Valeu, gente. Falou. Tchau, tchau. A gente volta na segunda com o nosso BIP Diário e na sexta-feira com mais uma grande entrevista aqui no BIS. É isso aí. BIP. Tchau, gente. Você ouviu o BIP, Boletim Informativo da Prefeitura de Parauapebas.